Boa tarde, meu nome é William Braga, tenho 43 anos, estou me formando agora técnico em segurança do trabalho, possuo algumas experiências profissionais e entre elas já trabalhei na área de logística, em algumas áreas de produção, desenvolvi alguns projetos e entre eles eu trabalhei com reorganização de área de produção, reorganização de armazenagem de materiais, layout de armazéns e tive a oportunidade de desenvolver um programa de reutilização e reciclagem de materiais, peças. E eu publiquei na internet, no meu LinkedIn, agora há pouco, algumas informações sobre um programa que eu desenvolvi na Metalúrgica Barra do Piraí, onde eu fazia a reutilização de parafusos, porca-arruelas e entre outros materiais. E eu coloquei alguns números e algumas pessoas me mandaram mensagens me questionando, perguntando, pessoas interessadas no processo. Bem, é, as linhas de produção, elas têm um controle rígido. Existe ali inúmeros profissionais que estão envolvidos naquela atividade. É o planejamento e controle de produção. Então ali o gestor que está à frente daquela linha de produção, ele faz uma série de pedidos de materiais para que aquele produto seja montado e seja fabricado. O que é comum na nossa indústria brasileira, pelo menos das empresas que eu fiz parte, é que você tem uma gestão muito boa na gerência de produção. Porém, quando o processo de produção acaba, nós encontramos algumas deficiências. Geralmente o gestor, vou dar um exemplo, ele para produzir uma determinada peça, ele pede 300 parafusos. Então ali pode acontecer alguns erros de cálculo, erro de produção, algumas coisas podem acontecer e aqueles 300 parafusos eles não seriam utilizados. Por exemplo, naquela linha de produção ele usou apenas 150 parafusos, então sobraram 150 parafusos. O que a indústria faz? Ela simplesmente descarta esse parafuso, ou armazena de forma incorreta e simplesmente abandona esse parafuso dentro de um armazém. É só um exemplo que eu estou utilizando. Poderia usar outros tipos de materiais. Então, o que acontece? O que acontece é que chega uma nova peça, então aquele gestor ele vai fazer uma nova solicitação de parafuso e vai criando-se um excedente. E esse excedente ele vai ficando espalhado por toda a linha de produção ou abandonado naquele armazém. E isso vira um ciclo, até que, porventura, a peça muda, aquele tipo de parafuso se torna inadequado, então você perde aqueles parafusos que foram excessos de produção. O que acontece? O que acontece é que durante os anos que eu trabalhei
na indústria, eu percebi que isso é uma falha muito grave. É uma falha muito grave. Então, o que eu passei a fazer? Eu passei a buscar esse material no descarte, a analisar esse material, separar esse material, classificar esse material e voltar com esse material para a linha de produção. Então você tem um descarte na sua empresa que, que vem de áreas de produção ou de áreas de manutenção, pode ser pedaços de cabo elétrico, pode ser calhas de lâmpada fluorescente, pode ser parafuso, pode ser uma infinidade de materiais. E ali os profissionais eles descartam de forma incorreta e esses materiais eles são simplesmente abandonados, porque não existe uma gestão que cuide do excesso de produção. E é justamente isso que eu faço dentro da empresa. Eu trago esse material, que é excesso de produção, novamente para ser utilizado na linha de produção. Mas existe uma ciência por trás disso. Você precisa ter um método para você desenvolver esse trabalho. Você precisa buscar esse material em áreas de produção, você precisa buscar esse material em áreas de manutenção, você precisa buscar esse material em áreas de descarte, e você precisa ter um local para você fazer a separação, classificar, você precisa ter um conhecimento mínimo de materiais, você precisa ter um sistema mínimo de medição industrial, e ali você vai separando aquele material, reembalando, reetiquetando, você reinsere esse material na linha de produção e esse material ele volta. Você evita de realizar compras desnecessárias, você evita de pagar taxa, você evita do uso da mão de obra inadequada, você evita o custo do frete e você tem uma geração de renda que muitas das vezes ela não é percebida, porém ele existe. Então eu fiz essa publicação no LinkedIn, onde eu mostrei o quanto que você pode gerar de receita na sua empresa. Isso apenas utilizando o lixo que existe, o lixo industrial que existe na sucata e que é desperdiçado diariamente na sua indústria. Eu já coloquei em prática esse sistema em várias empresas, em todas elas deu certo. Esse aqui foi um exemplo que eu tirei da Metalúrgica Barra do Piraí, onde eu fiz uma conta por baixo de 36 pacotes com 100 peças, cada uma no valor de R$ 4,20, onde você consegue recuperar R$ 15.120. Então, esse seria o valor que o gestor iria gastar da empresa para a compra desse material para suprir as necessidades e as demandas da linha de produção. Só que esse material é excedente da linha de produção, ele já está dentro da sua empresa. Então, você precisa recuperar esse material para você evitar que o gestor ele compre novamente o material que já existe na sua empresa. Muitas das vezes, o material ele até se encontra dentro de um local, dentro de um almoxarifado, dentro de um armazém.
Porém, se esse material não for separado, etiquetado, identificado e lançado novamente no sistema, você não tem as informações adequadas para saber que aquele material que falta na sua linha de produção está dentro do almoxarifado. Porém, com esse trabalho de recuperação e reutilização de materiais, você tem essa possibilidade de você não ter um gasto desnecessário, um custo excedente para a sua linha de produção. E você pode realizar isso com vários tipos de materiais. Esse é só um exemplo que eu passei no LinkedIn e que essas pessoas estão me perguntando. Você imagina se você consegue recuperar durante o ano, vamos colocar 10 mil parafusos, 50 mil parafusos, 10 mil arruelas, 10 mil porcas. Quanto de receita que você vai gerar de lucro para a sua empresa? E se você observar nas imagens, os parafusos estão em perfeito estado de conservação. Todo o material ele foi para a linha de produção e voltou sem ser utilizado. Mas como ele volta sem uma identificação, como ele volta sem o devido processo reverso, ele simplesmente é abandonado. Porque para a alta gestão da empresa, para a alta administração da empresa, aquele material ele foi utilizado na linha de produção, porém ele não foi utilizado na linha de produção. Ele retornou. Porém, ele foi abandonado e provavelmente ele vai ser descartado. Então, esse é apenas um exemplo do trabalho que eu desenvolvo em algumas empresas. O trabalho consiste em você buscar nas áreas de produção da sua empresa materiais que foram descartados de forma incorreta, buscar nas áreas de manutenção aqueles materiais que não são utilizados pela área de manutenção da sua empresa, buscar na sucata, trazer para um local, separar, ver quais são os materiais úteis, quais são os materiais que ainda podem ser inseridos na área de produção ou na área de manutenção, classificar, separar, etiquetar, retornar com eles para o sistema, retornar com eles para o almoxarifado e fazer a correta expedição dos materiais. Então você consegue gerar uma receita dentro da sua empresa de um material que para a produção já não teria valor algum. Então, é esse o tipo de trabalho, esse é o tipo de gestão que nós precisamos dar uma atenção maior. Criar uma equipe de gestão de recursos não utilizáveis ou não utilizados. Porque se você simplesmente descarta o material sem qualquer
sem qualquer metodologia, você perde. Você perde. Então eu criei um método de reciclagem e reutilização de materiais. Eu tenho mais de 3.000 fotografias de áreas onde eu reorganizei, separei o material que seria adequado, que seria útil para a fabricação de novos produtos, e aquele material que realmente é sucata, ele é destinado de forma correta para ser vendido pela área de recicláveis da sua empresa. Porque se você manda um material bom, como esses parafusos da fotografia, para uma área de venda e ele vende aquilo como sucata, você perde dinheiro. Você perde recursos, você perde mão de obra. Então o que nós fazemos é justamente isso. Voltar com esse material, fazer a análise correta e inserir ele novamente na linha de produção. E os resultados a longo prazo, eles são fantásticos. Você observa que com 36 pacotes de parafuso, somando 3.600 parafusos a um valor de R$ 4,20 a unidade, você gera uma receita de R$ 15.000 para sua empresa. R$ 15.000. Espero que tenha ficado claro essa minha posição. Porque nem tudo que é descartado é sucata, é material inadequado. Existe muito material que pode ser reaproveitado de forma adequada sem colocar a integridade e a qualidade do material que está sendo fabricado em risco, sem perder a qualidade do produto. Mas para isso você precisa de um método. E é exatamente esse método que eu estou oferecendo. Eu sou formado em técnico de segurança do trabalho, tenho formação na área de logística, armazenamento de materiais, içamento de carga, gerenciamento de qualidade e possuo alguma experiência industrial. Eu comecei a minha trajetória profissional em 1996 e durante todo esse tempo eu observei o quanto de material bom que a empresa descarta. Caso você queira entrar em contato comigo, meu telefone é 024 993300 625. Forte abraço, fico com Deus.